Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais um Copy do Dia aqui no Swiper. A gente vai fazer o nosso bom e velho exercício de leitura de copy. Vou fazer aqui com vocês uma leitura trecho a trecho e a gente vai comentando ali as partes mais interessantes. Espero que vocês gostem. E, bom, sem enrolações, hoje a gente vai ler um copy escrito pelo Joe Carbo. Na verdade, faz parte da campanha do livro dele, né? O Caminho do Preguiçoso para a Riqueza, que foi um livro muito famoso, ainda é muito relevante, mesmo tantos anos depois, né? Esse anúncio que a gente vai ler hoje ele é de 1979, para você ter ideia, e ele faz parte dessa campanha. E eu tenho certeza que tem muita coisa interessante para a gente olhar aqui. Se você quiser saber mais sobre o Joe Carbo, a gente tem um detalhamento ali sobre a carreira dele na seção Grandes Autores, e tem todo o swipe file dele também sendo atualizado constantemente, conforme a gente encontra novos registros aí dele. E hoje eu vou ler uma segunda versão do anúncio principal, né? O anúncio principal que foi usado, ele também é do mesmo ano, e ele que foi o responsável ali pelo boom de vendas desse livro, mas, obviamente, o Joe Carbo ele também tinha desafios ali com objeções, pessoas que, de alguma forma, se interessavam pelo produto, mas não finalizavam a compra, e ele fez uma segunda versão do anúncio em um modelo de entrevista, então, justamente para quebrar essas objeções, né, ajudar as pessoas a entenderem melhor o porquê daquele produto estar tão em alta e por que seria uma boa compra para eles, né? Esse anúncio aqui, apesar dele ter sido usado em uma página completa de jornal, que era algo muito relevante na época, ele pode ser facilmente convertido aí para uma introdução de uma VSL no formato de podcast, de entrevista. Então vocês vão notar ali, conforme a gente vai lendo, que ele poderia ser tranquilamente usado nos dias de hoje, apesar de ser um copy aí dos anos 79, né? Já está com mais de 50 anos por aí. Bom, galera, seguinte, vou ler aqui com vocês usando de fato o próprio Swiper, é até bom para vocês pegarem um pouco as manhas aqui do uso da plataforma. Eu recomendo muito no momento da leitura que você clique aqui no modo foco, tá? Ele vai te ajudar a evitar distrações ali durante a leitura, e eu gosto de dar uma aumentada no zoom aqui também, só para ajudar um pouco na leitura, tá? Bom, bora começar. O copy ele abre com uma headline: realmente existe um caminho do preguiçoso para a riqueza. Como eu falei, né, essa campanha aqui ela foi usada estrategicamente para quebrar objeções, né, pessoas que se interessaram pelo produto, mas não compraram. Então, por isso que ele reafirma a promessa do copy original, né, que falava que o Joe Carbo tinha um caminho preguiçoso para alcançar a riqueza, que por si só já é algo muito curioso, né? Como é que pode algo que é preguiçoso trazer um benefício tão grande que é a riqueza? E logo em seguida ele adiciona aqui o nome do jornalista, né? Por William Reed, repórter investigativo freelancer. Isso aqui é uma estratégia bem interessante, porque como se trata de uma entrevista, né? Não faria sentido, por exemplo, alguém que, sei lá, a esposa do Joe Carbo fazer essa entrevista, porque naturalmente isso deixaria a conversa ali muito tendenciosa, né? Então, se você vai usar de alguma maneira algum formato de entrevista, é sempre importante você ilustrar essa imagem de uma pessoa que tem essa função de fato investigativa, né? Como ele está falando aqui, ele é um repórter investigativo. Ou seja, ele é uma pessoa totalmente imparcial. Ele não está necessariamente do lado do Joe Carbo, mas ele também não está do lado das pessoas que desconfiaram daquele produto. Ele está ali para obter informações e deixar que cada uma das pessoas tirem suas próprias conclusões, e o Joe Carbo, que é o entrevistado no caso, ele possa dar a sua versão ali em relação às dúvidas que aconteceram. Aqui está a verdadeira história por trás deste anúncio, as perguntas que você poderia fazer se tivesse oportunidade e as respostas que irão te surpreender. Esse trecho aqui ele é interessante porque ele dá um reforço à estratégia do anúncio, né? Então, ali conforme vocês forem lendo comigo aqui as perguntas, vocês vão notar que são perguntas que provavelmente as próprias pessoas que não compraram, elas deram essas informações, né? Então, se você tem um produto e por algum motivo você está encontrando dificuldade de vender ali, está encontrando muitas objeções, essas pesquisas com o público-alvo elas vão ser muito importantes para você poder quebrar essas objeções, melhorar o teu copy e até eventualmente trabalhar abordagens que sejam específicas para essas objeções, né? Que é o que a gente vai ver aqui hoje. Durante toda a minha vida me disseram que o caminho para o sucesso é trabalhar duro, economizar dinheiro e ser paciente. Bem,
tenho que admitir que até agora não valeu a pena. Mas aqui está esse homem que afirma que não estava apenas falido, mas também com uma dívida de $5.000 e 30 dias depois estava andando pela cidade em um novo Thunderbird. Além do mais, ele não só pagou os 50 mil, mas hoje é milionário. E ele diz que o segredo não é trabalhar mais, mas sim trabalhar menos. O que, se for verdade, significa que o Sr. Carbo descobriu a melhor coisa desde a árvore do dinheiro. Tem um trecho aqui que eu acho interessante, que é esse no comecinho. Né? Aqui está o homem que afirma que não estava apenas falido. Né? Ele fala sobre a dívida que ele tinha, quanto tempo. Mas eu gosto bastante desses detalhes aqui. Né? Ele não fala só que ele estava endividado, ele fala que ele estava com $50 mil em dívidas. Né? Então ele dá uma dimensão ali ao ser mais específico, principalmente no período. Né? E em 30 dias depois ele conseguiu resolver essa dívida. Né? Então é sempre importante, no momento que você for falar de coisas que de alguma forma possam representar valores, datas, períodos, você sempre tentar especificar, isso vai deixar o teu copy um pouco mais compreensível, digamos assim. E essa parte aqui também é legal, que ele não fala que ele estava andando em um carro conversível ou em um carro de luxo. Ele especifica ali que ele estava andando pela cidade em um novo Thunderbird. Né? Então eu imagino que de alguma forma esse carro poderia ser um item de desejo do público-alvo ali, e deixar isso claro ajuda a pessoa a otimizar, digamos assim, a visualização daquela mensagem. Né? E aí, seguindo aqui, o primeiro bloco é uma citação dele, né? Então, ele, durante todo esse anúncio, ele foi montado ali pegando algumas frases, né, que o Joe Carbo falou ou no livro ou então no anúncio original, e ele reproduz isso como se fossem cabeçalhos, como esse aqui. Acho que qualquer um pode ficar rico. Então decidi dar uma olhada no milionário preguiçoso. Primeiro, liguei para o departamento de crédito do jornal e para o Better Business local. O relatório, ele paga suas contas prontamente e honra suas garantias. Mas eu tive que descobrir por mim mesmo. E adivinha onde comecei a procurar? Na lista telefônica. E ele estava listado. Joe Carbo, Sunset Beach, Califórnia. Telefonei, passei pela secretária dele com o mínimo de trabalho e marquei uma reunião. Até agora tudo bem. Realmente existe um Joe Carbo. Nesse trecho aqui, vocês podem notar que ele é uma combinação, né, de quebra de objeção ali, falando sobre a confiança, né, das informações que ele passa. Inclusive, o próprio Joe Carbo, ele coloca no copy original que se você não acredita de alguma forma no que ele está afirmando ali, que ele está prometendo, ele recomenda que as pessoas possam entrar em contato com o advogado dele e o computador dele, justamente para poder verificar a verdade por trás daquela mensagem que ele está passando. Então esse pequeno trecho aqui, ele faz esse reforço ali, de que ele fez uma investigação ali, e de fato, ele é uma pessoa que honra os seus compromissos, né, paga as suas contas, e em seguida ele fala que ele, além de ser uma pessoa que existe de verdade, né, não é um personagem, ele é uma pessoa acessível, né, quando ele fala que ele passou pela secretária dele com o mínimo de trabalho e marcou uma reunião. E realmente existe um Joe Carbo. Então, se alguém ficou com a objeção pensando, mas será que esse cara realmente existe? Será que ele não é um personagem, é algo fictício? Aqui ele afirma isso, né? E aí, seguindo, um homem preguiçoso trabalha com inteligência. Ele está sempre procurando um atalho. E aqui ele vai meio quase que explicando um pouco esse contexto de como você se tornar um rico preguiçoso, né? Não quer dizer que você vai trabalhar mais, você vai trabalhar menos, na verdade, só que de uma maneira mais inteligente. Minha primeira surpresa foi quando eu cheguei ao seu escritório. É um lindo prédio de 3 andares e todo o paisagismo foi feito pelo Todo-Poderoso. O jardim da frente é uma deslumbrante praia de areia branca e de Oceano Pacífico. O quintal e a entrada fica de frente para um parque público bem cuidado. Ok, pensei. Pelo menos parte do que o homem diz é verdade. Ele é preguiçoso e tem sorte. Ele gosta de um cenário perfeito e não precisa levantar um dedo ou gastar um centavo para mantê-lo. Esse trecho aqui ele é bem interessante porque ele mostra um pouco na prática ali qual que é a mentalidade do Joe Carbo dentro do que ele está passando no livro, né? Então, ao invés dele construir ali toda uma estrutura perfeita, né, ele só simplesmente foi para um lugar comum, uma praia no caso ali. Então ele se aproveita de algo que já estava pronto, né, algo que é bonito, que é agradável, e ele se instalou ali justamente para aproveitar algo, né, que
geralmente é aberto, é acessível, né? Uma praia ou qualquer coisa do tipo, para instalar o escritório dele. Então ele já mostra um pouquinho essa ideia de que você não precisa gastar milhões de reais para ter um escritório incrível, sendo que se você otimizar a tua visão do mundo, você vai identificar coisas que às vezes são muito mais valiosas e que não necessariamente você vai precisar investir muito dinheiro. Minha segunda surpresa veio quando eu fui levado ao seu escritório particular no terceiro andar. Mede cerca de 20 por 40, aproximadamente o tamanho de todo o meu apartamento. Então é muito legal notar, né, esses detalhes aqui que eles ajudam a você criar o ambiente, né? Ele não fala necessariamente que ele entrou numa sala para fazer uma reunião, né? Ele fala que ele foi levado ao seu escritório particular no terceiro andar. Então você consegue quase que visualizar o cara entrando no prédio, apertando o botão do elevador e subindo e vendo a praia, né? Então você praticamente está quase que lá com ele em tempo real. E aí ele dá detalhes de dimensão também, né? Então a 20 por 40, aí a pessoa já começa a imaginar o tamanho do escritório e ele reforça isso depois falando que, né, de fato, é um escritório tão grande que ele parece um apartamento. Quando você supera o choque com o tamanho da sala, você percebe o mobiliário masculino e de bom gosto. Carpete grosso, uma enorme lareira com uma cornija de madeira entalhada à mão, móveis revestidos de camurça verdadeira e couro rico, uma escrivaninha antiga, biblioteca, mesa e armário, e claro, da janela uma vista deslumbrante da praia deserta e do oceano cintilante abaixo. Então, novamente aqui, vocês vão notar aquilo que eu falei, né? Ele está plantando todas as imagens na cabeça do leitor. Então ele consegue literalmente visualizar, e esse anúncio, depois eu vou mostrar o original, ele não carrega nenhuma foto, nenhuma imagem, ou seja, ele deixa a cargo da pessoa fazer imaginar tudo isso, tudo que ele está vivendo ali a partir desses detalhes aqui, né? A maioria das pessoas está ocupada demais ganhando a vida para ganhar algum dinheiro. Então essa é uma das frases que o Joe Carver fala, né? E ele quer trazer essa reflexão novamente de que você precisa trabalhar de uma maneira mais esperta, não trabalhar tanto, né? Então as pessoas às vezes estão tão aceleradas tentando ganhar dinheiro que elas se esquecem, né, de que às vezes algo simples, algo mais eficiente, mais produtivo poderia trazer ainda mais resultado, não necessariamente gerar uma carga de trabalho maior. Mas a minha maior surpresa foi o próprio Joe Carbo. Ele é um homem amigável, olhos que são de um azul surpreendente e um rosto profundamente bronzeado. Uma boca sensível que facilmente emoldura um sorriso caloroso ou uma risada sincera. Aqui, novamente, a mesma técnica que ele fez antes, detalhando o lugar onde ele estava, né? Agora ele está detalhando a pessoa que ele está se encontrando. Então você literalmente consegue imaginar na sua cabeça como que é a imagem do Joe Carbo ali. Suas roupas poderiam ser descritas como casuais. No dia que eu estive lá, ele usava shorts azuis desbotados, uma camiseta velha e tênis surrados. Mais tarde, sua secretária me garantiu que ele nem sempre se veste assim. Se o tempo estiver frio ou chuvoso, ele usa uma roupa de corrida velha. Bem, pensei, de que outra forma você se vestiria para a praia? Então peguei meu bloco e lápis e montei meu gravador. Aqui estão os destaques dessa entrevista. Então, antes dele entrar aqui, de fato, nas perguntas, então ele fez toda aquela ambientação, né? Ele não só simplesmente chegou ali e falou, estamos aqui com o Joe Carbo e ele vai explicar sobre o produto dele. Ele criou toda essa atmosfera que reforça justamente tudo aquilo que o Joe Carbo já havia prometido. Então, ele demonstra que ele é um cara preguiçoso, no sentido de que ele é simples, ele não se importa ali em usar as melhores roupas, as coisas mais sofisticadas. Ele simplesmente pegou ali um short azul que ele tinha, uma camiseta velha e foi trabalhar. Então, isso reforça a simplicidade dele de uma maneira muito interessante aqui. Então, vocês podem notar que cada um desses parágrafos aqui ele foi muito, muito estratégico para reforçar e quebrar essas objeções. E ainda tem o ponto de que isso pode dar uma sensação de alguma maneira, ele é uma pessoa acessível, né? Ele é uma pessoa como nós aqui, que usa uma camiseta velha de vez em quando, alguma coisa desbotada, e não necessariamente está sempre de terno e gravata, aquela coisa mais sofisticada, e que às vezes pode soar inacessível, né? É importante a gente citar que esse livro aqui, ele foi escrito para o que poderia ser considerado o topo de funil, né?
Então, o objetivo dele era trazer um grande volume de pessoas, né? Então, essa ideia de acessibilidade, ela é muito importante, as pessoas poderem ver que aquilo é um produto para elas no final, né? Não é um produto restrito para um grupo ou para uma quantidade X de pessoas, né? Continuando aqui, aí ele de fato já inicia as perguntas, né? Para ir direto ao assunto, você ficou rico simplesmente dizendo às outras pessoas como ficar rico? Não. E aqui estão os fatos. No ano antes de decidir compartilhar minhas ideias, eu paguei impostos sobre uma renda líquida de 216.646. Ganhei muitas vezes esse valor, mas isso foi o que restou depois de pagar todos os meus custos fixos e despesas. E aproveitando todos os artifícios legais de impostos, abrigo e brechas que um contador caro poderia encontrar para mim. O material que eu vendo por $10 conta exatamente como ganhei mais dinheiro que o presidente dos Estados Unidos e como outros podem fazer a mesma coisa, passo a passo e em inglês simples. Então vocês vão notar que essa resposta aqui ela não é uma simples resposta de uma entrevista, né? Ele está explicando ali que o negócio ele funcionou tão bem que se ele pagou tudo isso de imposto é porque ele faturou muito alto, né? Então, e ele sempre reforça essa questão de que ele fez isso da melhor forma possível, né? Pagando quem deveria ser pago, todos os fixos, os custos fixos, as despesas, impostos e tudo mais. E logo em seguida ele coloca de uma maneira muito estratégica que o valor, né, o preço no caso, do livro, né, custa só $10. Então, por um pequeno investimento, você pode ter o resultado que ele teve ali. E aí ele vai e adiciona, né, que é um passo a passo simples, é um inglês acessível, justamente, ou seja, cada palavra que você vê aqui, ela foi colocada de uma maneira estratégica, justamente para quebrar essas objeções. Você está tentando me dizer que não ganhou muito dinheiro com o caminho do homem preguiçoso para a riqueza? Você pode apostar que fiz uma grana compartilhando minhas informações. E por que não? Investi muito mais tempo e dinheiro na minha educação do que a maioria dos médicos ou advogados. O livro é o resultado de 11 anos de pesquisa e prática. Representa também o investimento de centenas de milhares de dólares na prova do que começou como teorias. Esse trecho aqui ele é muito legal porque ele se vende como um facilitador, na verdade, né? Ele não é só simplesmente um livro onde ele está compartilhando alguns conhecimentos. Ele é um cara que ele se provou, né? Ou seja, ele testou as teorias, as hipóteses que ele tinha. Algumas deram certo, outras deram erradas, e é isso que ele vai compartilhar para você. Então, ele não está te vendendo um livro no final das contas, ele está te vendendo um atalho, né? Ele usou 11 anos de pesquisa e prática. Só que por $10 ele está te economizando esse tempo. Você não precisa usar 11 anos de pesquisa e prática, porque ele já usou isso. Só que ele está te entregando isso por só $10. Então vocês percebem que ele muda, né, o ângulo ali da pessoa que pensa, pô, isso aqui é só um livro que vai ficar me ensinando alguma coisa e tal. Não, isso não é só um livro, né? Isso aqui é um atalho. Então isso muda completamente a percepção de valor sobre o produto em questão. E aí ele continua aqui, né? A pergunta. Você admite, e eu estou citando, que ganhou muito, compartilhando sua abordagem para ganhar dinheiro? Posso perguntar quanto? Não vou te dar o número exato, porque não é da sua conta. Mas vou te dizer uma coisa. No ano passado, apenas 17% da minha renda veio dessa fonte. Os 83% restantes vieram de continuar a fazer exatamente o que eu convido outras pessoas a fazer. E com o benefício dos meus conselhos e experiência, eles podem evitar cometer os erros idiotas que eu cometi ao longo do caminho. Aliás, eu sei o número exato porque um repórter do Boston Globe me fez essa pergunta e meu contador verificou. Então aqui nesse trecho tem uma coisa que é bem interessante, que ele fala que, né, as pessoas poderiam... É aquela velha pergunta do, pô, se você tá tão rico e deu tão certo, por que você tá vendendo curso, né? E ele já quebra essa ideia do tipo, pô, só 17% da minha renda veio através da venda dos livros. Os outros 83%, né, que é uma porcentagem muito mais relevante, ela veio daquilo que eu estou ensinando lá dentro. Então ele já gera, ele amplia a curiosidade, o interesse da pessoa, mostrando de que ele não está ganhando tanto dinheiro assim com o livro, do que parece, né? Parece até que está milionário por conta do livro, mas não. Ele está milionário justamente pelos métodos preguiçosos aí que ele desenvolveu durante esse tempo. E aqui logo em seguida ele reforça aquilo que eu comentei, né? Então ele
fala ali que ele cometeu erros idiotas, ele perdeu tempo no início, ao longo do caminho, e é justamente isso que ele está oferecendo no livro. Ele está te oferecendo um atalho, uma forma de você não cometer esses mesmos erros que ele, não perder tempo, né? Algo que é valioso e impossível de você recuperar. Um ano antes de decidir compartilhar minhas ideias, paguei imposto sobre um lucro líquido de 216.646. Então, ele, como eu falei, né, os cabeçalhos desse anúncio ele vai reforçando aqueles pontos mais relevantes ali que merecem mais destaque. Ok, quantas pessoas além de você ganharam muito dinheiro seguindo seus métodos? Recebi centenas de cartas de agradecimento. É razoável supor que devem existir milhares de pessoas das quais eu não ouvi falar. E o que dizem essas cartas? Há trechos de alguns em meu anúncio. Aqui estão algumas cartas mais incomuns. Ele me mostrou algumas cartas e elas estão reproduzidas aqui. Tem vários depoimentos, né, que ele usa aqui como prova social para reforçar. Eu não vou ler cada um deles aqui, porque são basicamente coisas que estão reforçando ali, né, o livro dele, ali, o que ele fala no livro. Mas tem um ponto que eu acho muito interessante, que eles destacam esses depoimentos, não como depoimentos, não como, veja o que as pessoas estão falando, mas ele coloca como cartas não solicitadas. Isso aqui ele gera uma reflexão bem interessante, que as pessoas gostaram tanto do produto que elas mesmas, de maneira voluntária, elas estão compartilhando o que elas acharam, né? Então são cartas não solicitadas, né? Não foi que eu pedi para elas, olha gente, depois que vocês comprarem meu livro, me enviem uma carta dizendo o que vocês acharam. Não, elas mesmas, por vontade própria, elas compartilharam ali as experiências, os resultados que elas obtiveram com o que ele ensinou, né? Então todos os depoimentos aqui, eles são situações similares, né, com a situação do Joe, pessoas que elas estavam de alguma forma endividadas, tinham pouco dinheiro, e aí elas começaram a aplicar aquilo que ele está ensinando, e aí a partir disso elas conseguiram chegar em determinado resultado. Tem um outro ponto que eu acho que vale... na verdade já foi aqui, era uma parte onde ele fala que não é da conta dele. Eu acabei não comentando sobre isso, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui ele fala porque não é da sua conta, né? Eu acabei não comentando sobre essa parte, mas aqui tem um ponto interessante. O copy original que o Joe escreveu, ele carrega um tom um pouco arrogante, né? E é essa linha de comunicação que é esse personagem, digamos assim, que ele criou. E por que eu estou destacando isso aqui? Porque precisa ter essa congruência, né, entre a comunicação, para que uma coisa não invalide a outra. Então imagina assim, se no anúncio original do Joe ele fosse um cara, né, arrogante ali, ignorante, e aí já numa segunda abordagem ele fosse alguém bonzinho, ou então algo que fosse o contrário dessa arrogância que ele coloca no primeiro momento. Então é importante, né, no momento que você estiver construindo uma campanha, uma sequência de anúncios, que elas carreguem de alguma forma o mesmo tom de voz, para que uma coisa não invalide a outra. Então você não comece uma campanha falando que o cara é rico, milionário e tem acesso às melhores pessoas da cidade dele, e no final ele se coloca ali como uma pessoa que está precisando de dinheiro e não conhece tantas pessoas assim. Então isso invalidaria de certa forma a tua mensagem, principalmente para aqueles que são mais atentos, né? E aí aqui, como eu falei, tem a parte dos depoimentos, né? Alguns exemplos, enfim, casos de uso, pessoas que de alguma forma se beneficiaram. E aí, continuando com as perguntas, né? Como você me mostrou as cartas originais, sei que são genuínas, mas noto que a maioria dos escritores são identificados apenas pelas iniciais. Por quê? Porque não querem que estranhos liguem para eles no meio da noite para verificar os fatos ou pedir ajuda. Só uso nomes quando tem permissão, ou se a pessoa é uma figura pública. Nesse caso, eles, assim como eu, abriram mão de algum de seus direitos de privacidade. Mas todas as cartas estão em nossos arquivos e podem ser consultadas por qualquer publicação, emissora de rádio ou TV ou agência governamental e foram verificadas repetidas vezes. Aqui é legal porque ele explica, né, uma possível dúvida. Então lembre, a gente está falando de um anúncio que é para quebrar objeções. Então desde uma objeção que às vezes pareça pequena, boba, né, mas provavelmente alguém falou, pô, eu não comprei ou eu não confiei na tua mensagem porque você oculta o nome das pessoas.
E aqui ele explica, bom, eu oculto o nome das pessoas porque eu quero respeitar a privacidade delas. E antigamente era muito mais fácil, né? Você pegava o nome da pessoa, ia na ficha, na lista telefônica e encontrava aquela pessoa. Hoje em dia até daria para você fazer isso nas redes sociais, é um pouco mais complexo de fazer, mas isso é uma quebra de objeção muito interessante. Você conhece alguém além de você que se tornou milionário seguindo seu programa? Sim, Mark Harrodson, de Salt Lake City, é um deles. Quando Mark recebeu o meu material, pela primeira vez, ele era corretor da bolsa e se dedicava ao setor imobiliário. Quando o conheci, há alguns meses, ele me disse que havia sido demitido do emprego, mas que havia desfrutado de uma renda líquida de cerca de US$ 1 milhão por ano nos últimos 2 anos. O aluno superou o professor? Pode apostar, mas meu objetivo sempre foi ganhar dinheiro suficiente, não o máximo. Esse trecho aqui é muito legal porque ele dá uma humanizada no Joe, né? Então ele não é aquele cara totalmente inacessível ou o cara que já está no topo e ninguém vai passar dele. Ele destaca aqui um caso de um aluno que tinha uma vida normal ali como corretor da bolsa, mas que em algum momento ele aplicou aquilo que o Joe ensinava e ele se tornou ainda mais rico, né, do que o próprio Joe. Então isso aqui é uma estratégia muito legal, porque ele dá um tom maior de realidade na mensagem e também dá uma humanizada no Joe aqui, no personagem no caso, ao demonstrar que o objetivo dele não é estar no topo ali da estrutura. O objetivo dele, na verdade, foi se aposentar, ficar rico, mas não necessariamente ser o mais rico, né? Quem mais colocou seus princípios em prática e ganhou US$ 1 milhão? Howard Huff, que mora na região de São Francisco. Eu conheci logo depois que ele pediu falência e ainda devia 4.500 amigos e 5 mil à Receita Federal. Hoje, sua editora fatura mais de 20 milhões por ano e seu programa de TV está em 58 estações. Também BA em Indianápolis. Ele começou um negócio com investimento de $1. Ele vendeu recentemente por 13 milhões e há também Samuel H. em Beverly Hills. Ele aumentou seu patrimônio líquido em mais de $3 milhões em 5 anos. Aqui a gente vê uma série de provas, né, provas sociais ali, usando exemplos. E uma das coisas que o Joe ele se destacava muito é que ele de fato disponibilizava esses arquivos para os mais curiosos, né? De modo geral, nem todo mundo vai ter paciência de ir lá e checar a veracidade de todas as informações, mas o Joe ele fazia questão de reforçar isso e dar, inclusive, os contatos, né, dos advogados, da secretária dele, do contador, para que se alguém, de alguma forma, precisasse checar a veracidade dessas informações, ela poderia fazer e atestar de fato que cada um desses casos que ele destaca, eles realmente aconteceram, né? Então, uma coisa importante aqui, principalmente nos dias de hoje, né? Se você vai usar casos que de alguma forma chamem atenção, né? Aqui ele está falando de valores bem expressivos. Então ele está falando de forma que ele confia tanto no método dele, no produto dele, e ele confia nos casos de sucesso que ele gerou, que por isso ele está destacando. Mas obviamente, se você de alguma forma não vai conseguir sustentar essas afirmações, é melhor que você nem coloque isso no teu copy, porque isso não vai, na verdade, te ajudar se você estiver inflando, colocando informações de uma forma onde as pessoas elas comecem, na verdade, a ficar desconfiadas. Tá? Então, tenta sempre seguir essa lógica de que se você não vai conseguir provar algo por A mais B, algo que você está afirmando no teu copy, então talvez seja melhor você nem colocar, porque aquilo pode enfraquecer, na verdade, e vira um recurso contra a tua escrita. Bastante impressionante, mas olha, você está dizendo que todo mundo que mandar buscar o seu material vai ficar rico? Claro que não, mas acho que qualquer um pode ficar rico. Deixe-me dar um exemplo. Pertenço a uma academia, mas minha inscrição não melhora minha condição física. A academia fornece os equipamentos. Cabe a mim decidir se coloco isso para funcionar ou não. Quanto eu ganho com isso depende do quanto eu me esforço. Novamente, isso aqui é mais uma quebra de objeção, uma maneira muito inteligente e estratégica, onde ele reforça que assim, ele não está garantindo absolutamente nada. Ele está te dando as ferramentas, ele está te dando a informação, mas cabe a você fazer isso para você conseguir esses resultados, né? Então isso é uma forma também dele deixar claro de que não é algo milagroso, não é algo irreal, mas obviamente vai exigir um esforço, e ele faz justamente essa analogia com a academia, né? Não quer dizer que você pagar a academia
a mensalidade em dia que você vai emagrecer, que você vai ter o corpo bem definido. Você vai precisar ir na academia, fazer os exercícios, e aí sim você vai colher os resultados. Então é basicamente essa lógica que ele está tentando aplicar aqui. Te peguei. Achei que você tivesse dito que esse era o caminho do preguiçoso para a riqueza. Ele responde: e é. Qualquer um pode trabalhar duro e muitas pessoas fazem isso. Qual é o resultado? Quanto mais eles trabalham, mais atrasados ficam. Mas um homem preguiçoso trabalha com inteligência. Ele está sempre procurando um atalho, uma maneira mais fácil de realizar um trabalho, uma maneira melhor de ir daqui até ali. Meu palpite é que cada invenção, cada descoberta científica, cada melhoria na condição humana foi feita porque algum homem ou mulher preguiçoso não estava satisfeito com os métodos antigos, aceitos e trabalhosos, e fez algo a respeito. Mas a verdade é que a maioria das pessoas está ocupada demais ganhando a vida para ganhar algum dinheiro. Então aqui, novamente, o entrevistador ele tenta se colocar do tipo assim, eu te cerquei aqui e no final das contas eu tô vendo que o teu livro aqui é uma grande balela no final das contas. E ele refuta isso, né? Ele fala, não, o meu livro, na verdade, ele ensina que existem maneiras mais fáceis de você ganhar dinheiro, sem necessariamente você se matar de trabalhar. Né? E aí ele dá alguns exemplos ali para justamente explicar qual que é a lógica dele. Né? O livro ele é muito baseado nisso, assim, de você criar formas de renda passiva, renda automática, e não necessariamente fazer com que você tenha mais coisas para fazer e ocupe mais o teu tempo, te impossibilitando, naturalmente, de ganhar dinheiro. Você pode me dar um resumo geral do livro? Não, não seria justo. Levei 150 páginas para explicar detalhadamente e cada palavra é importante. Isso aqui é uma estratégia muito interessante para gerar curiosidade, né? Então ele gera uma provocação ali do tipo, o que eu forneci, ele tem um valor muito grande e eu não posso ficar dando isso gratuitamente porque seria injusto com as pessoas que pagaram por isso, né? Então eu estou confiante de que as 156 páginas que eu escrevi, elas são relevantes, é um conteúdo de valor, então por isso que eu não posso simplesmente liberar aqui ou abrir gratuitamente. Se eu estiver errado, tudo que você perdeu foram alguns minutos e um selo postal. Mas se eu não estiver satisfeito com o que você me enviou, sem problemas. Como eu disse, reterei seu cheque ou ordem de pagamento por 31 dias após enviá-la pelo correio. Se você devolver meu material dentro desses 31 dias, enviarei seu pagamento sem dinheiro, por correio de retorno. E se você se sentir mais seguro, poderá postergar seu cheque em 31 dias. Não parece haver nenhuma maneira de perder, mas ainda é difícil de acreditar. Não estou pedindo para você acreditar em mim, apenas teste. Se eu estiver errado, tudo que você perdeu foram alguns minutos e um selo postal. Mas e se eu estiver certo? Esse trecho aqui ele basicamente está reforçando a garantia dele, né? Aquelas pessoas que ficam na dúvida, do tipo, mas beleza, você me convenceu, só que ainda tem alguma pulguinha atrás da orelha. E aí ele reforça, bom, você tem pouco a perder e muito a ganhar, né? Então, se der tudo errado aqui, o máximo que você perdeu foram alguns minutinhos para levar lá até o correio, né? Mas o risco aqui é todo meu, na verdade. Então ele reforça muito bem essa estratégia aqui da garantia dele, né? Dá 31 dias para a pessoa poder experimentar o livro. Se ela não gostar, ela só devolve e o dinheiro não vai ser descontado. E aí no final ele faz o checkmate, ele falando que ele não está pedindo para a pessoa acreditar nele. Ele só quer que ela dê essa chance de testar. E novamente, se der tudo errado, não tem problema. Mas e o que pode acontecer se ele tiver certo? Né? Se aquilo que ele falou realmente funciona? E aí isso gera uma dúvida ali que fica latente na cabeça da pessoa, né? Pois se eu estiver diante de uma oportunidade muito boa, né? Então o FOMO aqui, né? Que é o medo de perder, ele vai ficar muito forte. A pessoa vai pensar, pois se ele tiver certo, será que eu vou perder essa chance por causa de $10, né? E aqui basicamente é o encerramento do copy, né? Onde eles falam que a entrevista ela é sem corte, sem censura, e ela foi feita ali para um jornal. E aí tem o call to action, né? Onde ele pede para a pessoa preencher ali os dados, tá? E algumas citações de jornais e revistas que reforçam ali a autoridade do livro dele. Tá? Então basicamente esse aqui é o anúncio original.
né? Ele é quase que dois anúncios em um, digamos assim, porque ele faz um recorte ali do anúncio original. Esse aqui do cantinho é o anúncio de fato o primeiro que ele escreveu, e depois tem a entrevista, né, que ela é bem longa aqui, que foi o que a gente acabou de ler. Se você quiser ler esse copy original, ele está aqui, ó. Só entrar aqui em Joe Carbo, vai ter todo o acervo dele. É esse copy aqui, tá? O Caminho do Preguiçoso para a Riqueza. Ele também está totalmente traduzido, tem lá os meus comentários e tem inclusive um exercício para você poder aplicar as mesmas técnicas que ele usou aqui, tá? Galera, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado aí dessa análise em conjunto. Não se esqueçam de mandar seus comentários. Só clicar aqui, ó, na barrinha comentários e aqui você vai poder interagir com a galera que está comentando bastante, sempre compartilhando as percepções deles, porque obviamente cada pessoa vai entender de alguma forma e às vezes vai pegar um insight de uma maneira diferente. Então, usem essa parte aqui dos comentários para compartilhar a visão de vocês. Eu vou estar bem curioso e bem interessado para poder ler o que vocês acharam. É isso por hoje. Obrigado pela companhia aí nesses minutos. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e a gente se vê no próximo.